quando eu devia ter uns 12 ou 13 anos, vizinho a nós, tinha um amigo de família que ele era radiotécnico, trabalhava com concerto de rádio, televisão e tudo. E eu comecei a ir para a oficina para começar a aprender, quando eu tinha 12, 13 anos. Era eletrônica, tá certo? A minha turma, ela foi, acho que, a terceira turma do curso de eletrônica. Então era um curso que estava em construção ainda. Então aquela briga para conseguir professores, conseguir eletrônica, ainda tinha pouca gente, né? E poucos profissionais, então para você conseguir profissionais bons era difícil. Eu lembro que a direção e a chefia do departamento tinham um certo problema, né, para conseguir, mas conseguia bons professores, né? Isso é que é importante, né? Esse é o que eu lembro lá do tempo da escola, né? Minha turma era grande, né? Na época em que eu cursei, a grande atração era o curso de civil. Civil tinha muita gente, talvez uns 100 alunos mais ou menos. Eletrônica era razoavelmente grande comparado com outros. Eletrônica tinha 66 alunos quando começou, tá? Uma turma só, então aqueles auditórios grandes e tudo, né? E, em suma, funcionava bem. Naquele tempo a gente tinha o ciclo básico e no fim do ciclo básico que a gente escolhia qual era a especialidade que ia fazer da engenharia. E eu lembro que naquela época, quando eu cheguei na hora de tomar essa decisão, em princípio seria eletrônica, mas naquela época o campo de eletrônica no Brasil, o mercado estava muito ruim para engenheiro em eletrônica. E tinha uma outra engenharia que eu também gostei muito, que era a engenharia metalúrgica. E o mercado estava bom naquela época para metalúrgica. Então eu hesitei muito, tá? Será que eu não faço metalúrgico? O mercado está melhor. Mas no fim resolvi fazer eletrônica mesmo, né? Então são lembranças assim bem, digamos, bem interessantes. Talvez naquele tempo a gente estivesse mais próximo a turma era grande, mas o corpo docente era menor, então acho que a gente chegava mais perto deles, né? Eu me formei, tá? Fiz o meu mestrado. Na realidade eu tinha até começado enquanto estava na graduação, né? Fiz o meu mestrado rapidamente, né? E naquela época eu trabalhava no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, trabalhava na parte de eletrônica, né? Com apoio para física. E acabou o mestrado. Eu lembro que eu defendia, naquela época a gente chamava tese, hoje em dia chama de dissertação, não gosto, tá? Porque realmente naquela época o mestrado era uma tese mesmo, era alguma coisa nova, né? E defendi, eu acho que foi no início de dezembro, e dia 20 de dezembro eu embarquei para a França para fazer o doutorado, né? E o doutorado exatamente num laboratório que trabalhava para física, era o Centro de Estudos Nucleares de Grenoble, né? Era um centro muito grande, tinha, acho que mais de 5.000 pessoas trabalhando, um bom laboratório de eletrônica, e aí então fiz o doutorado lá, né? Ele foi, porque esse caminho de ir para, porque exatamente por causa do CBPF, né? Como eu trabalhava nisso, aí fui para lá, fiz o doutorado, voltei, e nesse meio tempo a COP ela entrou numa crise danada. Foi aquela crise do Coimbra, né? Que o pessoal tentou derrubar o Coimbra e tudo, no fim acabou que um monte de gente foi embora, né? Alguns saíram, outros foram demitidos, e o programa de engenharia elétrica, que foi o programa onde se gerou a crise, esse estava muito esvaziado, né? E eu voltei para a COP. Isso daí foi um drama, né? Para mim, digamos, eu voltei numa ocasião certa, em que eu queria exatamente trabalhar na COP e na Poli, tá certo? Que isso daí... E eu cheguei exatamente numa hora em que eles estavam precisando de professores, e naquela época
a COP tinha um apoio do BNDE, ainda não tinha o S naquela época, era BNDE só, tá? E eles tinham muita facilidade de contratar e descontratar as pessoas, né? Então eu cheguei numa hora que era necessário e tudo, e entrei na COP. Embora tenha ficado lotado na COP durante um bom tempo, eu sempre fiz questão de dar aula na Poli também. Quer dizer, dar aula para graduação. Sempre dei aula para graduação e para pós-graduação, porque eu acho que é importante, inclusive, na hora que você está fazendo a formação do engenheiro, é importante você mostrar para ele que a engenharia também tem um aspecto de pesquisa em engenharia, né? E isso daí, inclusive, motiva o aluno para vir para pós-graduação depois, quem quer seguir a carreira acadêmica, tá certo? Quem está mais interessado em trabalhar no mercado. Hoje em dia o mercado valoriza mestrado e doutorado. Na época, não valorizava. Agora tem as pessoas que, digamos, são mordidas lá pelo bichinho da pesquisa e que se interessam. Então, despertar isso daí, né? Então, eu sempre trabalhei nos dois lugares. Depois disso, teve uma época que a universidade absorveu as pessoas que tinham esse contrato através do BNDE, fez um concurso interno, e aí eu passei a ser lotado, então, na Poli, em vez da COP. Só que continuei a fazer as mesmas coisas. Trabalhava na graduação e na pós-graduação, continuei trabalhando na graduação e na pós-graduação. E eu, inclusive, assim, eu fui uma das pessoas que lutei muito, perdi a maioria das batalhas, mas eu lutei muito para que todo professor tivesse obrigação de dar aula na graduação também. Porque tem alguns colegas, eu até entendo o lado deles, né? Eles, olha, eu vou trabalhar com uma turma grande, eu vou perder um tempo que eu podia estar usando na pesquisa, tá certo? E claro, com os alunos de pós. Então tem gente que acha que a carga da graduação atrapalha, tá? Eu acho que não, tá certo? Porque eu acho que, na realidade, eu considero que a formação do engenheiro é mais importante do que a do pós-graduado, porque é o engenheiro que vai mexer a economia do país, tá certo? É ele que vai para as empresas, que vai produzir, que vai trabalhar. A pós-graduação, em princípio, ela é para formar pessoas. É extremamente importante também. Mas não dá para dizer que não, ela é mais importante que a graduação. Eu acho que, olhando até do ponto de vista de economia, eu ainda acho, os dois são muito importantes, mas eu ainda acho que a graduação, eu acho que ela ainda é mais importante para o país, tá certo? Do que a pós. Os dois são importantes, mas a graduação tem mais sentido do ponto de vista de economia, né? Então, quer dizer, eu sempre defendi isso daí, né? Eu perdi a maioria das batalhas, porque tem muita gente que não, tem que fazer mais pesquisa e tudo, mas tudo bem. Mas hoje em dia, perdi a maioria das batalhas locais, mas talvez tenha ganho a guerra, porque hoje em dia a grande maioria dos professores da pós-graduação, que são lotados na COP, que não tem uma obrigação, digamos, não teria uma obrigação formal, a maioria desses professores também atua na graduação, tá certo? Quer dizer, ao longo, eu acho que essa ideia de, olha, a graduação é importante, e acabou que ela se firmou, tá? São raras as exceções hoje em dia. Quer dizer, também, por que eu não fui para a empresa, fui para a pesquisa? É que eu acho que eu sempre gostei mais da parte de pesquisa. Eu comecei quando eu estava no terceiro ano da engenharia, quer dizer, o primeiro ano do ciclo profissional, eu já comecei a assistir como ouvinte aulas de pós-graduação. Tá certo? Quer dizer, eu realmente gostava disso, estava procurando um conhecimento mais avançado, né? Quer dizer, então a ida para a pesquisa foi natural. Em termos assim do que eu fiz, né, assim, profissionalmente, quando estava ainda como estudante, além de dar aula em cursinho pré-vestibular, que é um negócio todo a gente fazia, né, eu fiz um estágio no Departamento de Comunicações do DNR,
Tá? Quer dizer, foi uma experiência num centro trabalhando com... e que eu não gostei muito, tá certo? Depois disso, eu fui como estagiário para o Centro de Pesquisas Físicas, para o CBPF. E o trabalho lá era muito mais interessante, quer dizer, lá era pesquisa, né? Quer dizer, então isso daí que, digamos, como eu achei o caminho, né? Aí depois mestrado, doutorado, entrada na UFRJ como professor, né? Sei lá, eu digo que eu talvez tenha tido uma trajetória mais ou menos comum do professor que estudei lá, depois e minhas experiências fora, né, da Poli, só aquele estágiozinho pequeno no DNR, foi meu único contato, assim, digamos, com empresa, depois CBPF, o doutorado fora, né, também foi uma experiência muito interessante. Eu cheguei na França, dia 20 de dezembro, isso daí em 70, tá? E sem ter praticamente contato nenhum lá, nem nada. Na época não era tão comum assim o doutorado fora, né? E lembro que a gente passou, já era casado, o que ajudou muito, né? Para o cara que vai sozinho é bem mais difícil. Eu lembro que a gente passou o 31 de dezembro desse primeiro ano, tá, no quarto na residência de estudante. Uma depressão danada. E ainda tinha... Não, isso daí não é de Poli, né? Quer dizer, é mais da minha vida pessoal. O lugar também que eu fui tinha Grenoble. Grenoble ele fica num vale entre montanhas. No inverno, aquilo é só nuvem o tempo inteiro. É raro você... tem muito pouco sol. Para gente que não está acostumado com isso, olha, deprime. A gente dizia o seguinte: depois de 2 semanas sem sol, o francês começa a morder. Porque eu estrago o humor de todo mundo, é impressionante. Mas isso não tem a ver com a Poli, é mais a minha experiência, né? Eu tive atividades interessantes na escola também. A gente tinha uma associação fotográfica na escola. Eu gostava muito de fotografia naquele tempo. Participei bastante dessa associação. Tinha um laboratório que a gente podia utilizar para fazer as fotos. Naquela época só preto e branco, né? Porque colorido já existia, mas era caríssimo o laboratório, não existia na escola. Uma outra atividade assim extracurricular, né? Eu e uns colegas fundamos era o CETENE, Centro de Eletrônica e Telecomunicações da ENE. A escola era a ENE naquela época, Escola Nacional de Engenharia, né? E aí fizemos lá no Bloco H para dar, digamos, cursos mais práticos de eletrônica, né? Porque a gente tinha, as aulas eram mais teóricas, então a finalidade desse centro era dar cursos mais práticos, né? Então, fazer coisas como, por exemplo, montagem de circuitos que ainda era válvula naquela época, né? Então, foi um tempo interessante. Mas a vida de aluno foi assim, né? Eu acho que foi uma vida bastante boa, né? Inclusive, eu escrevi um trecho, o Eloy organizou também aquele livro com as memórias, né? Eu, inclusive, escrevi um texto comentando dos professores e tudo. Cada um deles tinha as suas características, né? Então, algumas coisas até que eu lembro bem, que são bem engraçadas. Tinha um professor, o professor era Heininger, se eu não me engano o nome dele. Ele era professor nosso, professor do IME também. E ele fumava muito, todo mundo fumava muito naquela época, né? E ele guardava o maço de cigarro. Ele usava um jaquetão, ele dava aula de jaquetão, gravata e tudo, ele era muito formal, né? E ele guardava o cigarro, o maço, no bolso de dentro do jaquetão.
Então ele chegava, desabotoava os botões, dando aula, desabotoava o botão de fora, desabotoava o botão de dentro, abria o jaquetão, tirava o maço, tirava um cigarro, aí acendia, aí botava o maço lá, fechava o botão de dentro, fechava o botão de fora e continuava. E o cigarro acabava, um cigarro dura, sei lá, 5 minutos, e era todo o ritual repetido ao longo de toda a aula, né? Tem outros professores assim que ficam também muito na lembrança, né? Tinha um professor, esse daí ele era oficial da Marinha, Pernacete, o nome dele, né? E ele deu aula logo o comecinho de eletrônica, né? Válvula é antigo, mas transistor estava aparecendo naquela época, né? E eu lembro que ele falou, ele deu aula o primeiro semestre, válvulas, tá? Espetacular, conhecia aquilo de trás para frente. Segundo semestre era transistores, semicondutores, né? Que naquela época se enfocava de uma maneira complicadíssima, né? Hoje em dia se vê isso daí de uma forma muito mais simples, mas naquela época era a maneira de enfocar. E aí ele falou disso, olha, válvula eu conheço, mas transistor não conheço, então vou aprender com vocês. Aprender nada, ele ensinou e muito bem. Tá, ele tinha uma capacidade de comunicar muito boa. Tem vários professores. O professor Costa Nunes, né, que é um engenheiro civil famoso, ele era catedrático de física. E ele arrumou um curso extracurricular, que era um curso de fotografia tecnológica e científica. Então, acho que era toda quinta-feira de tarde, ele ia lá, era um curso extra, não tinha nada a ver com os cursos normais, né? Dar aula para uma turma de 5 alunos interessados. Eu, inclusive, estava nessa turma. Quer dizer, isso é bacana, um professor interessado num assunto específico, extracurricular, e que ele era ele tinha uma grande firma de engenharia, acho que era a Tecnosolo, né, que é uma firma importante. Ele perdia, entre aspas, 4 horas por semana para dar aula para 5 alunos interessados, né, naquele assunto. Eu entrei para a Poli em 64, né, formei em 69, né, e a escola, bom, mudou muito de lá para cá, né, onde é o estacionamento, hoje na frente do Centro de Tecnologia, aquilo era tudo barro, né? Quase ninguém tinha carro naquela época, né? Então lá perto do Bloco H, que ainda tinha que era uma parte do estacionamento, tinha muito mato por ali, não tinha árvore nenhuma, que foi colocada depois. Agora, do ponto de vista de estrutura da escola, também muitas partes não ocupadas, tinha muito espaço. Hoje em dia é uma briga danada por espaço para botar laboratório e tudo. Cresceu, hoje em dia o Centro de Tecnologia tem um outro prédio do outro lado da rua, né? E eu lembro que naquela época não tinha problema, tá? Tinha espaço, queria botar montar laboratório, podia montar, né? E foi sendo ocupado, né? Agora, do ponto de vista de ensino, de como é que era a escola, né? Nos anos 60, a grande maioria dos professores da escola, a quase totalidade, era tempo parcial, tá? Porque engenheiros, em sua grande maioria, né, eles tinham suas empresas, eram excelentes engenheiros, a grande maioria dos professores, né, eram profissionais muito capazes, a maioria deles também eram bons didatas. Eu tenho muito boa lembrança da minha formação lá na escola de engenharia, né? E tanto do curso básico quanto depois do curso profissional. E tinha uma famosa pelada dos veteranos versus calouros, que era a escola, o prédio antigo, é no Largo de São Francisco, né? E no centro do largo tem a estátua do José Bonifácio, tá certo? A pelada era no Largo de São Francisco, né? Era na noite do dia 1º de maio, que era a libertação dos escravos, que era a libertação dos calouros, deixavam de ser calouros, tá? E o gol dos calouros era a Rua do Ouvidor, que ficava em frente. O gol dos veteranos era uma janela do 2º andar do prédio da escola.
E claro que era uma farra, o pessoal bebia a beça e tudo, né? Isso daí aconteceu, né? Está relatado lá no livro que o Eloy dá, por uma outra pessoa, né? Mas foi um negócio... Teve bastante coisa assim interessante também. Eu lembro que teve uma ocasião que jogaram um pedaço o sódio em contato com a água, ele explode, né? Jogaram um pedaço de sódio num poço do elevador lá do bloco A que estava desativado. O troço explodiu lá embaixo. Tinha algumas coisas assim de brincadeira de calouro mesmo, né, que o pessoal fazia. Tinha o trote, né? Eu acho que o trote da engenharia sempre foi bastante, digamos, civilizado, né? O pessoal pintava os calouros e tudo, mas não lembra assim nada, digamos, de bater, de ter violência, não. Realmente era brincadeira, né? Eu acho o trote uma coisa interessante porque é uma integração, mas tem que tomar cuidado porque não pode deixar ter abuso, nem violência, nem nada. E às vezes tem pessoas que se excedem, né? Então, eu lembro também o problema do curso de eletrônica que estava começando, né? Quer dizer, nós tínhamos bons professores, mas às vezes que precisava de um professor e na hora em que se achar alguém que pudesse dar aula, nem sempre esse alguém algumas vezes não eram, assim, não tinha a capacidade que seria necessário, né? Eu lembro que teve um caso em que veio alguém para dar aula lá e disse uma bobagem, tá certo? A turma inteira se levantou e foi direto para o gabinete do diretor. Esse cara não fica. O diretor era o Júlio Coutinho, nessa época, que foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro depois. Tá? Então a gente tinha, quer dizer, a turma se envolvia, a turma de eletrônica, ela se envolvia muito, porque a gente queria realmente um curso bom. Então a gente cobrava mesmo do departamento. O chefe do departamento, coitado, vivia espremido lá pela turma cobrando, né, claro, ele fazendo o que podia, né, ele tinha que arrumar o professor, pegava via as características do currículo da pessoa, bom, se parecia bom, estava precisando, testava, mas aí a turma que ia aceitar ou não. Mas isso é interessante, é o seguinte, mostra, quer dizer, essa minha turma, que foi uma das pioneiras, né, mostra assim, o interesse realmente em ter um bom curso. A gente não queria o diploma, não, a gente realmente queria era ter um bom curso, né, era bem... da parte social, bom, eu comecei em 64, né, 64 foi exatamente quando o regime militar se implantou. Então, no início, inclusive, havia um pouco de agitação, mas o pessoal de engenharia não era tão agitado, por exemplo, quanto direito ou filosofia. Esse pessoal brigava muito mais. O pessoal de engenharia era, digamos, mais quadrado, digamos, né? E havia um movimento também, né, de protesto contra a falta de liberdade política e tudo, né, mas acho que era menos do que outras unidades. Tinha, mas era bem menos, né? Acho que essas daí são as minhas lembranças da escola. Eu guardo lembranças muito boas da escola. Bons professores, né? E, em suma, funcionou bem, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma quanto ao futuro da Poli, quer dizer, quanto à importância dela, né? Eu acho que ela é uma das escolas de engenharia mais importantes do país, tá? Tem muitas outras que são importantes também, a Poli é uma das mais importantes, porque ela tem essa graduação muito bem desenvolvida, né? Pelo fato, hoje em dia isso aí ocorre na maioria das universidades, mas a UFRJ começou isso primeiro,
pelo fato dela ter uma pós-graduação também bem implantada, porque a gente a COP e a Poli são coisas diferentes, na realidade não são. Acho que a tendência no futuro é que se juntem numa unidade só. Isso é o que acontece em tudo quanto quase a maioria das universidades. Aqui a gente tem muito poucos exemplos que não são assim. Por exemplo, a gente tem o LNCC em Petrópolis, que é só pesquisa e pós-graduação. Tá? A gente tem outros exemplos também que eu não lembro agora, mas a maioria são escolas que têm graduação e pós-graduação. O que eu gostaria muito de ver no futuro é que Poli e COP se integrassem numa única unidade. Na realidade, como já há uma grande integração, eu acho que isso ajuda os dois lados, tá certo? Porque você tem pessoas que fazem pesquisa e que trazem novidades, tá certo, para a graduação. Por outro lado, você motiva os alunos também para fazerem pesquisa, além de irem para o mercado de trabalho. Então, o meu sonho é ver isso daí integrado, né? A minha briga sempre não, eu acho que todo mundo tem que dar aula na graduação também, está nesse caminho, está nesse sentido, né? E quer dizer, eu vejo desse jeito, né? Tá? E sei lá, eu acho que ela vai continuar a ser muito importante dentro do cenário de engenharia, né? Vai continuar a ser uma das escolas mais importantes, né? Não tem dúvida, né? Tem uma coisa que eu acho que a Poli deveria mudar, né? Durante o tempo que eu era estudante, a grande maioria dos professores eram tempo parcial, como eu falei antes, né? Tinham suas empresas, vinham dar aula, a maioria deles excelentes professores, com conhecimento, formaram para formar os engenheiros e tudo, né? E eu lembro que no meu departamento de eletrônica só tinha um único professor que era tempo integral. O resto, que não era um número muito grande, mas devia ter talvez uns 15 ou 20 a mais, né? Todo mundo era desse jeito, tempo parcial, vinha dar suas aulas e tudo. Hoje em dia é o contrário, tá certo? Todos os professores da Poli são acadêmicos, a maioria deles são pessoas, e aí eu me incluo, a maioria deles são pessoas que não tiveram experiência de indústria antes de vir para a universidade. Então, são pessoas que estão formando engenheiros, mas que não atuaram como engenheiros. Tá? Eu acho que agora o desequilíbrio foi para o outro lado. Antes era ruim porque a Poli não tinha quase vida própria, porque os caras faziam os trabalhos interessantes nas empresas, vinham só dar aula. Tá? E agora, o que acontece? Está nos faltando a experiência da empresa, do engenheiro de empresa. Tá? A universidade ela não facilita isso, porque o engenheiro de empresa ele não pode ser tempo integral. A gente deveria ter um mecanismo que permitisse que o engenheiro de empresa, e isso daí a gente encontraria muito engenheiro bom, tá? Já mais sênior, tá? Que viria dar aula com todo prazer. Tá? Não precisa ter nenhuma grande remuneração nem nada. Eu acho que se você pagar o táxi para o cara ir e voltar, quer dizer, você tem que ter alguma remuneração, claro, né? Mas não é aí que o cara vai ganhar dinheiro na empresa, tá? É lá que é o trabalho dele. E muitos deles viriam com muito boa vontade dar aula, talvez não todo o tempo, mas olha, esse semestre aqui ele oferece um curso, talvez no ano seguinte também, passa um semestre dando curso, o outro não, né? Só que a gente não tem mecanismo para isso. Isso é uma das coisas que eu acho que a Poli deveria mudar, que é para trazer um bocado da vivência de empresa para a formação das pessoas, né? A gente não tem isso, né? Eu penso assim, sei lá, talvez alguma coisa tipo você ter 70% de pessoas integral, mas ter uns 20 a 30% de pessoas que viessem trazer essa experiência.